Então, muita gente assistindo, principalmente programas de TV, sempre vem pessoas que pedem tons, pedem tonalidades, certo? Lá maior, Fá maior, Dó maior, Sol maior, etc. Né? É engraçado que nunca pedem algo como Lá bemol maior, Ré bemol maior, Fá sustenido maior. É bem curioso isso, mas só comentando. As pessoas tendem equivocadamente a achar que cada pessoa tem um tom de voz. E não é bem por aí, certo? Cada pessoa tem uma tessitura vocal, tem um limite, certo? Então, por exemplo, o violão tem uma tessitura. Então, a nota mais grave do violão, a princípio, né, na técnica normal, seria esse misão, certo? E a nota mais aguda seria essa nota bem próxima do si, certo? Então, a tessitura total do violão seria o ponto de partida, uma oitava acima, duas oitavas acima, três oitavas acima e uma quinta justa. Então, no caso aqui, a gente tem, né, 3 oitavas e meia aproximadamente, certo? Então, essa é a tessitura do violão. Está um pouco baixa a afinação. Daí, no caso, todo instrumento vai ter uma tessitura. Existem maneiras da gente medir as notas e nomear as notas de uma maneira mais objetiva. Então, por exemplo, essa nota Dó que eu estou tocando é também chamada de Dó central no caso do piano, certo? No Brasil, a gente chama essa nota de Dó 3. Nos Estados Unidos, se chama Dó 4. E daí esses Dós, eles vão ser numerados, por exemplo, então se esse é o Dó 3 no Brasil, então esse é o Dó 2 no Brasil. E o Dó que estaria mais grave ainda, por exemplo, no contrabaixo de 4 cordas, né, seria o Dó 1, certo? Daí no Brasil, se eu não me engano, tá correto. Daí não tem o Dó 0 e tem o Dó menos 1, certo? E nos Estados Unidos não tem o Dó menos 1, mas tem o Dó 0, ou tem o Dó 1, enfim. É um sistema que não aceita números negativos, no caso do sistema americano. E em Portugal é outro sistema que, se eu não me engano, parece com o brasileiro, mas aceita o Dó 0, entendeu? No Brasil não tem Dó 0, mas tem o Dó negativo, e assim vai. Então cada país tem seu sistema, mas não é sobre isso o vídeo, certo? Então se você é de Portugal, se você é de outro país que tem outro sistema e você entende muito sobre esses índices, fique à vontade aí para começar, para comentar, certo? Mas então, né? Por exemplo, a minha voz, só, né? Pode mudar também, certo? Outra coisa, a tessitura não é algo assim que você tem exatamente e todo dia você vai ter igual. Não. Se você aquecer sua voz, se você estudar por um longo prazo, ela pode aumentar, ela pode diminuir e assim vai, certo? Minha textura, vou pegar aqui, ó. Então eu tenho esse Dó 2 aqui no Brasil, certo? No, Si, Lá, Sol, Lá, Mi. Daí aqui, por exemplo, Mi. Eu tenho essa nota, mas é muito apagada. Então não compensa utilizar em uma música, certo? Mas para utilizar um efeito, não vai ficar legal utilizar numa música. Então, por mais que você tenha as notas na sua voz, nem sempre é bom você usar o que você tem, certo? Então, a grande questão é a seguinte: de acordo com a música, por exemplo, eu gosto bastante da música La Belle Aluna, que eu tô rindo aqui, né? Porque eu já tenho vídeo aqui no canal ensinando. É uma música que muitos dos meus alunos já devem estar, né, querendo me matar por causa dessa música, de tanto que eles tocaram no começo, certo? Mas é uma música fácil de você cantar, porque ela só tem 5 notas melodicamente na escala vocal, certo? Não nos acordes. Tem 2 acordes, mas só tem 5 notas na melodia, certo? E consequentemente, por exemplo, a minha tessitura, como falar, a textura dinâmica, se eu aquecer eu posso pegar mais coisas, mas vamos colocar assim, por exemplo, que a minha textura vai acabar aqui nesse sol. Certo, estou facetando, mas não tem problemas, não vou gritar aqui. No, mi, do, mi, sol. Então, como a música que usa uma tessitura muito pequena, por mais que eu pense, que eu sinta, que eu fale, tem sempre alguma coisa por dizer, certo? É uma forma de eu acompanhar ela na minha parte mais grave. Mas eu poderia fazer em Ré, por exemplo.
Por mais que eu pense, que eu sinta, que eu fale, tem sempre alguma coisa por dizer. Por mais que o mundo dê voltas em torno do sol, vem a lua enlouquecer. Eu posso fazer em Mi também. Por mais que eu pense, que eu sinta, que eu fale, tem sempre alguma coisa por dizer. Por mais que o mundo dê voltas em torno do sol, vem a lua me enlouquecer. Daí eu posso fazer em Sol, por exemplo. Por mais que eu pense, que eu sinta, que eu fale, tem sempre alguma coisa por dizer. Por mais que o mundo dê voltas em torno do sol, vem a lua me enlouquecer. Daí posso fazer em Lá também. Por mais que eu pense, que eu sinta, que eu fale, tem sempre alguma coisa por dizer. Por mais que o mundo dê voltas em torno do sol, vem a lua me enlouquecer. A noite passada, certo? Daí posso fazer em Dó também. Daí, mais. Aqui já ficou muito, né, agressivo. Por mais que eu pense, que eu sinta, que eu fale, tem sempre alguma coisa por dizer. Mas eu comecei em Dó. Por mais que eu pense, que eu sinta, que eu fale, tem sempre alguma coisa por dizer. Então, nesse caso, eu posso fazer a mesma música, uma oitava acima ou uma oitava abaixo. Obviamente, parece nítido para mim, não sei se para vocês, espero que sim, que pela minha falta de técnica vocal para controlar a forma como eu canto, né, ou etc. Então, no caso de fazer esse Dó uma oitava acima, certo? Não fica tão legal e não combina tanto com a característica da música. Então, por exemplo, eu senti que o Mi, o tom original, já ficou ok, não ficou tão apagado. O Sol dava para ir levando, certo? Forçou um pouquinho mais para mim, mas dava para ir levando, certo? Então, às vezes, você vai conseguir fazer a mesma música em vários tons, certo? Em 2 tons, em vários tons, certo? Não importa o número de tons, você vai conseguir. Mas, nem por isso, né? Porque você consegue, você vai fazer. Então, existe uma questão de bom senso e bom gosto para você escolher a melhor tonalidade na sua voz. Não vai ficar nem te forçando tanto, nem tão apagado, né? Ficar algo expressivo musicalmente, certo? E dentro da sua tessitura, você vai conseguir fazer a mesma música em diversos tons, só que ela vai soar de cada vez, em cada um dos tons, um pouco mais expressivo, um pouco melhor ou um pouco pior em algum aspecto, certo? E às vezes uma música vai ficar muito boa na sua voz em uma determinada parte, que vai trabalhar uma parte do seu registro, certo? Então imagina que tudo isso aqui, certo? É o seu registro, só que daí, por exemplo, a música, às vezes ela não fica condicionada só numa bolinha. Então, por exemplo, meu dedo aqui um pedaço da música, e aqui está a sua textura. Às vezes ela fica mais para cá, às vezes fica mais para cá, certo? E daí a gente vai mudando o tom da música para ficar de uma maneira que fique mais centralizado da nossa textura, vamos colocar assim, certo? Então, geralmente, né? Geralmente, os graves tendem a soar muito apagado e os agudos tendem a soar muito forçados, de certa forma, certo? Então não é tão interessante. A gente está no nosso limite, assim como para tocar quanto para cantar. Mas a questão é a seguinte: não tem essa de tom para sua voz, certo? A grande questão é que dentro do mesmo tom, a música ela pode começar de várias maneiras e não tem nada a ver. Muitas vezes esses cantores, esses artistas que pedem um tom, eles não sabem exatamente, às vezes, o que ele está pedindo, certo? Pode acontecer, às vezes a pessoa pede um tom e, no caso, a banda é responsável por acompanhar. Então, muitas vezes, a banda vai fazer o necessário para acompanhar o cantor, certo? E não ficar em um tom só. Então, tem pessoas, né? Tem pessoas, por exemplo, que tem muito pouca habilidade e, às vezes, a banda tem que modular para acompanhar o cantor, certo? Então, a pessoa começa num tom e termina em outro e não é uma modulação proposital, certo? Isso acontece. Então, não existe isso de tom para sua voz. O que existe é a tessitura, e dentro da tessitura existem diversos tons que podem ser abordados. Claro que às vezes, por exemplo, a música, sendo do mesmo estilo, certo? Tendo várias características comuns,
pode ser sim que percebo que no geral tais tons funcionam melhor para mim, mas a questão é a seguinte, eu não quero entrar muito no aspecto teórico, mas tem músicas, por exemplo, que a maioria das músicas, no meu entendimento, que tendem a começar pela quinta da escala. Existem muitas músicas que começam pela quinta, mas tem músicas que começam pela oitava da escala. Todavia, então, por exemplo, digamos que o ápice, por exemplo, aqui do meu registro médio, certo? Seja a nota Ré, certo? O Ré 3 do Brasil, vamos colocar assim. E esse Ré, ele pode ser a quinta de Sol. Então, Sol vai ser um tom bom para minha voz, supostamente, para a maioria das músicas feitas dentro do padrão, do basiquinho das melodias, vamos colocar assim. Mas tem muitas músicas que, vamos dizer assim, já começam na região da tônica. Então, Ré maior também vai ser um tom supostamente bom para minha voz, partindo desse princípio do que é mais comumente feito, certo? Então, tipo assim, não é minha voz é em Lá maior, minha voz é em Ré maior ou em Sol maior, certo? Eu tenho uma tessitura, dentro da minha tessitura eu tenho as notas que vão soar mais expressivo, as notas que eu tenho maior controle e maior expressividade, e elas vão ser utilizadas na música independente da tonalidade, certo? Então não existe essa de tom da sua voz. O que existe é tessitura, é o comprimento vocal, certo? A extensão vocal. Então é isso, né? Eu espero que o vídeo tenha sido útil e interessante para você. Não deixa de clicar no like, se inscrever, comentar, compartilhar, etc. E a gente se vê na próxima.